No Espaço Ser Entrevista de hoje, vamos conversar sobre saúde financeira. É bem importante entendermos qual a melhor forma de lidar com o dinheiro, pois isso influi diretamente na promoção da nossa saúde. E a nossa convidada de hoje é contadora e consultora de finanças pessoais, Dina Prates. Seja bem-vinda, Dina. Olá, prazer, Renata. Obrigada por ter me convidado. Muito bom. Dina, financeiramente falando, né? Quais são os principais sintomas que a pessoa percebe que está no vermelho, né? E quando é que a gente percebe que a gente está enfrentando dificuldades financeiras e que tem algo que a gente tem que fazer urgentemente para resolver isso? Quais são os principais sinais, assim? Então, geralmente eu falo para as pessoas que a gente sempre tem que cuidar da nossa saúde financeira, independente se estiver no vermelho, no azul, a renda que eu tiver, sempre é importante eu pensar nas minhas finanças. Mas quando começa a ter o problema, tirar o nosso sono, por exemplo, a gente pensa nisso todo dia, a gente não tem, quero comprar alguma coisa, não tem condições, 1000 cartões de créditos, vários cartões de crédito, cheque especial, financiamento. E aí eu chego, principalmente quando chega aquela opção do empréstimo, é a hora que tá procurando. Antes de pedir um empréstimo, eu sempre digo para as pessoas que é a hora que tu tem que parar para revisar todas as suas finanças, porque não adianta só a gente pedir um empréstimo e não dar conta de organizar todas as outras contas que nós temos e todo o nosso orçamento. Então, acho que é primordial, assim, pensar, estruturar as contas antes de chegar no nível do empréstimo. Quando a gente tá vendo que o cartão de crédito vai ser parcelado novamente, cuidar muitos juros. Quando a gente chega na minha conta, estou pagando muitos juros no cheque especial, já é um bom sinal, um mau sinal aí que a gente tem que dar uma segurada. E Dina, existe um perfil específico, assim, ou próprio, né, do comportamento das pessoas que acabam chegando nesse momento, né, que passam por esse desequilíbrio financeiro? Como é que quais são os principais fatores que contribuem com isso, assim? Tem algum comportamento específico dessas pessoas? Eu diria que não existe só não existe um perfil específico, na verdade, né? Porque são vários fatores que vão contribuindo para esse consumo excessivo, para essa nossa desorganização com as nossas finanças. Então, mas principalmente muitas vezes as questões emocionais influenciam muitas vezes na forma como a gente se organiza financeiramente. Então tem problema, eu estou enfrentando alguns problemas com a minha família, eu compro, e aí não percebo que tem outras coisas, outros fatores que estão influenciando nisso. Então é pensar essas questões. E outras coisas é pensar que muitas vezes as pessoas estão, eu ganho mais e agora eu vou conseguir me organizar financeiramente, então agora eu tenho uma qualidade de vida. E quanto mais eu ganho, mais eu gasto muitas vezes. E aí só porque tu tá ganhando uma renda um pouco superior, tu acha que não tem que ter um controle maior. Então muitas vezes eu tenho um salário menor e tenho um controle maior. E aí tem um salário maior e um controle menor. Essas diferenças, muitas vezes, é que são comportamentos que acabam se repetindo. E outro fator que eu sempre falo para as pessoas é a importância de a gente conversar com a nossa família. Um orçamento não é só um orçamento individual. Muitas vezes todo mundo da nossa família coopera para o nosso orçamento, ou a gente sobrevive ou utiliza também o orçamento de outras pessoas. E pensando nisso, a gente tem que pensar no nosso orçamento de uma forma mais comunitária, assim, né? Porque muitas vezes eu vou pagar as minhas contas em dia, mas eu tenho outras pessoas que precisam e que não vão conseguir dar conta disso. E conversar também com as crianças, porque as crianças vão construindo esse perfil do consumo desde pequenininhas. E a gente tem essa ideia de crianças não entendem, né? Não têm uma relação com o dinheiro. Então nós precisamos desenvolver a ideia de quanto as coisas custam, o quanto que elas podem sonhar, o quanto que elas dimensionar na vida delas, desde pequenininhas, assim, para quando chegar no adulto, essas outras questões emocionais ser natural também, né? Ser natural e a gente conseguir lidar com isso. Perfeito. E Dina, quais são as atitudes assim ideais, né, que a gente possa manter assim para manter esse equilíbrio financeiro? Eu sempre falo para as pessoas que eu acho que primordialmente assim é o sonhar e o planejar. Eu sonho, mas eu acho que ele não é possível concretizar. Então, eu não preciso me organizar, eu levo a vida, vou levando do jeito que dá. Então,
sonhar, eu vou dimensionando as coisas da minha vida e eu vou me planejando também. O planejamento financeiro é muito importante. Ter um controle do meu orçamento, de quanto eu ganho, de quanto eu gasto, quanto a minha família ganha, quanto a minha família gasta, é muito importante. Então, construir sempre um planejamento, eu sempre indico para as pessoas de mais de 6 meses, né? Esse é o primordial, é uma das primeiras atitudes que a gente tem que tomar. Legal. E Dina, e quais são as dicas então que tu deixa, né, pra gente promover essa saúde financeira e que a gente possa aplicar no nosso cotidiano, assim, no nosso dia a dia? O que a gente pode fazer? Então, eu sempre, uma das dicas que eu sempre deixo assim é a primeira coisa, compre um caderno. Por que compra um caderno, Dina? Compra um caderno para anotar toda a renda toda a renda que tu tem. E aí, todas as suas despesas, eu fiz uma parcela para daqui a 12 meses, comprei um celular em 12 vezes. Vai anotar os 12 meses nesse caderno, vai colocando ali. Quero comprar blusinha nova, tenho um aniversário de 15 anos, eu vou me formar, vai colocando no caderno naquele período que as atividades vão acontecendo. Sempre eu falo para as pessoas, compre um caderno, porque as pessoas costumam usar muitas vezes planilhas, aplicativos. Isso. Dá certo? Dá. Mas a gente precisa muitas vezes ter a informação mais próxima de nós, entendeu? Então um caderno que dê na bolsa que a gente vai levar todo dia. E a segunda dica que eu sempre digo para as pessoas é, pega a nota fiscal. Começa a juntar a nota fiscal, porque a gente fica naquela ilusão, né, de que passa débito, pesa só o cara. É só um pouquinho. É só um pouquinho, é só 5, 10, 15, 20, 25. E aí quando chega, pega a nota fiscal e aí uma vez por mês, sei lá, para e dá uma olhada de quanto que tu gastou. Bom, aí ali tu já vai ter uma ideia de onde está indo os seus recursos, o que tu gasta mais. Esses são alguns dos princípios, assim. E começa a orçar os teus sonhos também. Orçar quanto que custa as coisas, quanto que custa aquela viagem que eu quero fazer, né? Quanto que custa o curso que eu quero fazer. Então, isso tu vai colocando sempre no longo prazo. Perfeito. E realizar esses sonhos são possíveis, né? Sim. Basta se organizar mesmo, né? Basta se organizar financeiramente e ver os nossos projetos sempre no longo prazo. Perfeito. Obrigada, Dina, De pelas nada. dicas.